So guys, agora que nós já conhecemos como se usa notação de Leibniz para derivada, como se deriva em situações em que uma variável acaba dependendo da outra, aqui a variável x ela dependia do t também. Podemos então conhecer a derivação implícita. Como assim? O que é a derivação implícita? Guys, até o presente momento, todas as funções que nós trabalhamos foram dadas de maneira explícita. Todas as funções que nós trabalhamos foram dadas explicitamente por uma fórmula. Como assim explicitamente? Quando você tem a lei direta da sua função, a lei direta y igual a alguma coisa, y igual a seno de x, f de x igual a raiz de x mais 1. Essas situações onde te dão a lei da tua função, está explícito, estampado em frente aos seus olhos, nessas situações é dito que a sua função está sendo dada explicitamente. Ela está explícita ali para você. Você olha e você está vendo ela. Entretanto, há situações em que você sabe que tem uma função ali, ou que aquele elemento representa uma função, mas não está sendo dada explicitamente a sua lei. Ela está oculta, ela está escondida. Então a gente diz que ela está sendo dada implicitamente. Como assim? Se a gente ver pegar essa equação, por exemplo, x² mais y² igual a 25, diga-se de passagem, essa aqui é a equação da circunferência, ou seja, essa equação, guys, é a equação de todos os pontos que estão em uma circunferência centrada na origem e de raio 5. Se você estudou a geometria analítica lá da terceira série do ensino médio, se você lembra, deverá saber disso. Se tiver dúvida, você pode procurar em algum livro ou até mesmo no YouTube, caso queira, por equações de circunferência. E lá a gente vê que circunferência tem a equação padrão x² mais y² igual a r². Ou seja, qualquer ponto no plano em que o x e o y satisfaz essa equação é um ponto em cima de uma circunferência. Tem toda uma explicação, mas nós não iremos entrar nesse detalhe. O fato é, guys, que é o seguinte, que essa equação, ela esconde uma função y dependendo de x, aqui dessa equação. Devido a essa equação, você consegue perceber que o y depende do x. Eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Como isso acontece? Porque dessa equação aqui, você pode passar o x² para o outro lado e obter isso aqui, que é a mesma equação, e você pode eliminar esse quadrado colocando mais ou menos raiz do outro lado. Ou seja, olha o que você obtém. Y igual a raiz de 25 menos x², ou y igual a menos a raiz de 25 menos x². Então, devido a esse mais ou menos, o que você tem aqui são duas leis para a função, são duas funções y. Aqui está a sua fórmula explícita. Então a gente tem aqui, estou apresentando a vocês explicitamente duas fórmulas para a função y. Mas quando a gente olha para essa equação, a gente não sabe, bom, dependendo da sua experiência, você pode não imaginar que aqui o y é uma função de x. Pode imaginar que o y é uma função de x. Você pode não imaginar, dependendo da sua experiência. Mas o y é, guys, uma função de x. Só que aqui não está claro. Não está explícito que o y é uma função de x. Não está explícito. Está implícito. Daí o termo do implícito. Então a gente diz aqui que o y é uma função de x dada implicitamente. Aqui, ó, implicitamente. Se a gente manipular essa equação, que nem a gente fez aqui,
a gente consegue a expressão explícita do y. Então veja a diferença entre implícito e explícito. Explícito já é um termo que está claro, né? Que está ali visível para você. Então aqui está claro. Olha, a função y é a raiz desse negócio aqui. Eu estou vendo, está sendo dada explicitamente. Acontece, Gastão, tem umas observações. Assim como o y é uma função de x aqui, você pode interpretar o x como função de y também. Ao invés de isolar o y, você poderia isolar o x. E aí você teria x. Então, aqui há duas interpretações. Ou interprete y como função de x, ou x como função de y. Claro, dependendo da sua interpretação, um vai ser a função, o outro vai ser a variável. Se você interpretar y como função de x, o y é função, o x é variável. E aí você pode calcular a derivada do y em relação a x, variável x. Se você interpretar o x como função de y, e pode sim interpretar, o x passa a ser função, o y passa a ser variável. E aí você pode calcular a derivada do x em relação à variável y. Olha como os papéis se invertem. O x é função, aqui o x é variável, aqui o y é variável, aqui o y é função. Então, isso depende da interpretação, mas o fato é que a equação esconde uma como função da outra. O que mais que a gente tem que falar aqui? É o seguinte, guys, essa equação que eu sei que define uma variável como função implícita da outra, dá para manipular e dá para achar a expressão explícita, dá para achar o y aqui. Então, se eu estiver interessado, por exemplo, na derivada, por que eu estaria interessado na derivada? Essa conversa para depois, mas estaria. Pois bem, sim. Então, aqui nessa equação, guys, se eu estiver interessado na derivada, por exemplo, de quem? Do x ou do y? Do y em relação a x, mas poderia ser o contrário. Eu posso muito bem isolar o y, igual eu fiz ainda agora. A gente encontrou isso aqui. Quanto? 25 menos x quadrado. Eu posso isolar o y. E após isolar, eu posso derivar. Perceba uma coisa, guys. Aqui eu tenho duas funções para y, então seriam duas derivadas. Uma derivada para cada função. Mas a gente tem alguns detalhes nessas situações. Se a gente pegar essa equação, guys, essa equação aqui já é um tanto complicado conseguir isolar y. Salvo engano, perdoe-me se eu estiver enganado, já fui redundante, né? Salvo engano, aqui é impossível isolar o y. Salvo engano. Ou seja, é impossível obter uma fórmula explícita para o y. Então fica a pergunta. Se aqui o y está sendo dada implicitamente como função de x, ou seja, não tenho a fórmula explícita, como é que eu vou derivar? Como é que eu vou calcular essa derivada se eu não consigo descobrir quem é o y aí? É aí que entra a magia da derivação implícita. A derivação implícita, ela é uma técnica que vai lhe dizer como você vai derivar funções que são dadas implicitamente, como é o caso desse, sem necessidade de isolar o y. Então, com essa técnica da derivada implícita, eu posso calcular a derivada aqui sem precisar fazer essa conta. Está gravando? Sim. Pois bem. Então, guys, reservei aqui essas funções. A gente pode ver o texto. Algumas funções, entretanto, são definidas implicitamente. Aqui eu tenho exemplo de duas funções definidas
explicitamente. Algumas são dadas implicitamente, que é o caso desse. Em alguns casos é possível resolver tal equação, como é o caso desse. Você consegue resolver isolando y e obter uma relação explícita, mas tem outros casos que não, que é o caso desse. Então, se a gente estiver interessado na derivada, guys, a gente vai ter que ir em busca de quê? A gente vai ter que ir em busca da técnica de derivação implícita. E aí, respondendo a pergunta, por que eu estaria interessado na derivada? Essas equações, elas determinam curvas no plano. Isso aqui determina uma circunferência, isso aqui determina uma outra curva no plano. Acho que é o fólio, deixa eu ver se é o fólio. A gente vai ver no GeoGebra depois. É a mesma curva. É o fólio de Descartes. Acontece que por determinarem curvas no plano, nós podemos estar interessados na reta tangente, que é um conceito de grande importância em diversas áreas. Então, se eu estiver interessado na reta tangente, eu vou precisar conhecer a derivada. E daí o interesse na derivada nessas situações. Principalmente, por exemplo, guys, no caso das circunferências. Nas circunferências, eu posso estar interessado aqui na respectiva reta tangente. Ao próximo vídeo, a gente vai abordar como é esse método da derivação implícita. Ok? Thanks.